E aí, guys, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Matheus aqui, mais um dia, mais um vídeo. Bom, guys, e pro vídeo de hoje, eu quero fazer um vídeo diferente. Inclusive, é uma sugestão que a gente teve de um inscrito aí do canal, valeu aí. Que seria fazer basicamente uma tier list dos equipamentos dos heróis. Muitos youtubers já fizeram aí algumas tier list, né, baseado na opinião deles. Inclusive, a última que eu vi tem mais ou menos um mês que foi postada foi do Marinal. Ele fez uma tier list atualizada dos equipamentos, né, qual que ele acha melhor, mais forte e tudo mais sobre de cada herói. E como vocês têm pedido também, então eu vou fazer uma aqui, baseado também na minha opinião. Assim, eu uso com o que eu vejo dos conteúdos por aí, para ter uma ideia também, para não falar assim bobagem ou ser totalmente parcial. Ah, eu gosto de usar só tal equipamento, então ele é o meu preferido, ele é o melhor. Não, não é bem assim. Eu vou tentar falar assim baseado em fatos, em outras opiniões também, né, para ter uma certa coerência, né, de qual que é mais forte, qual que é melhor, qual que é horrível e assim vai. E a gente vai também listando por herói, né, para vocês terem uma noção mais ou menos qual enfatizar e qual upar. Que a gente tem a nossa CV9 atualmente, né, e agora a gente está com 3 heróis, então é importante a gente levar em consideração isso para não desperdiçar minério. Os minérios, né, são os recursos mais importantes ultimamente do Clash, né, porque não são tão fáceis de pegar como, por exemplo, o ouro e o elixir, que a gente tem coletor e mina para isso. A gente tem que fazer ataque, a gente tem que ganhar bônus estrela, participar de guerra, de liga, para ganhar os minérios. Participar de evento também, inclusive daqui uma semana, mais ou menos, no meio de dezembro, vai ter um outro evento de um novo equipamento da campeã real. Eu não sei exatamente ainda qual que vai ser o equipamento, mas eu imagino que ele vai ser bem semelhante com o escudo dela. Vai ser um pouquinho diferente, claro, mas vai ser semelhante. E vai ser um equipamento épico, ou seja, ele vai precisar de minérios estelares para upar ele. Então, assim, eu ainda não tenho informações, então não tem como falar para vocês se vai ser ou não um equipamento muito bom. Mas quando sair, eu falo, né, nos próximos vídeos eu falo se eu acho ele bom, se o povo tá usando, se é um equipamento bom para o meta. Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso vídeo falando sobre os minérios, os minérios não, os equipamentos, na minha opinião, e também baseado na opinião de outros criadores de conteúdo, quais são os melhores. Vamos começar aqui pelo Rei Bárbaro. O Rei Bárbaro tem vários equipamentos, inclusive equipamentos comuns e equipamentos épicos. E a gente pode começar pelo primeiro, inclusive vou deixar uma colinha aqui do meu lado para não esquecer de nenhum equipamento. Mas o primeiro equipamento, que é o equipamento padrão do Rei Bárbaro, que inclusive é um equipamento raro. Raro não, raro, né? Ele é raridade comum. A gente tem o boneco de Bárbaro, que é o que a gente spawna, né, vários bárbaros quando a gente utiliza o equipamento dele. Ele é um equipamento que já vem inicialmente com o Rei Bárbaro. E assim, é um equipamento legal, ajuda, porém é um equipamento muito fraco, na minha opinião, principalmente conforme você vai upando e atualizando seu CV. Ele é um equipamento bem fraco. Então eu vou colocar ele ali no rank D, porque ele não é muito bom, não vale a pena você ficar gastando minério só com ele. Aí a gente pode seguir também com o Frasco da Fúria. O Frasco da Fúria, ele é fraco também, só que ele é melhor que o boneco de Bárbaro. Porque o Rei Bárbaro, ele fica furioso, né? Ele dá um boost nele, ele dá mais dano, ele dá uma acrescentada na vida dele, momentânea. Então, assim, ele às vezes pode ajudar no momento de necessidade, mas não é nada, assim, extraordinário. Ele não vai fazer uma gigantesca diferença. Então eu vou colocar ele ali no rank C. Aí, ainda falando, né, claro, dos equipamentos do Rei Bárbaro, a gente tem a bota de terremoto. Caso vocês acompanharam, né, nos últimos vídeos, eu vou deixar o card do último vídeo aí, dá uma conferidinha. A bota de terremoto é um equipamento que a gente usa muito, né? E ele, na minha opinião, é um equipamento de nível A. Ele é muito bom, esse equipamento, ele ajuda bastante. Inclusive, ele tá no meta, né? Muitos pro players usam ele ainda no CV17, CV18, que é basicamente um equipamento que você aciona ele, você ativa ele e ele acaba destruindo todos os muros ao redor.
A intenção desse ataque é você fazer um ataque terrestre, claro, né? E colocar o Rei Bárbaro no meio da vila e acionar esse equipamento. Ele destrói todos os muros e as tropas vão ficar com o caminho livre para destruir tudo que tiver lá no meio. Então, na minha opinião, ele é um equipamento A. Aí, seguindo, a gente tem o bigode. Cadê o bigode dele? O bigode dele eu vou colocar no nível C também. Só que um pouco melhor que a fúria, porque tem muita gente, é muito CV mais baixo que utiliza o bigode. Que é conforme o Rei Bárbaro vai levando dano, ele vai recuperando um pouco de vida também. Então muitas pessoas dizem que ele acaba ficando imortal, porque ele recupera vida enquanto leva dano. Ele recupera, leva dano, recupera, leva dano. Então assim, é um equipamento bom, só que eu não uso muito. Eu não gosto muito, ele é um equipamento de nível C, mas eu não uso muito. Ele, pelo menos, ele é um equipamento comum, né? Aí beleza, depois do bigode a gente tem a manopla, que a manopla eu também acho um equipamento não muito bom, só que eu vou colocar nível B, porque às vezes ele é muito útil, ele ajuda bastante o Rei Bárbaro, ele é quase que um frasco da fúria, ele deixa o Rei Bárbaro gigante, ele dá um dano gigantesco, um dano meio em área nas defesas. Então assim, dependendo se você combinar esse equipamento com o frasco da fúria, pode deixar o Rei Bárbaro muito forte, muito forte. Então, dependendo do teu nível, dependendo se você tem esse equipamento, se você pode comprar ou se você já tem ele, então assim, ele é um equipamento bom, de nível B, vamos dizer assim. Aí, indo para o penúltimo equipamento dele, a gente tem o bracelete de cobra. O bracelete de cobra, eu colocaria ele nível A, só que mais fraco que a bota de terremoto. Ele basicamente, enquanto o Rei Bárbaro vai levando dano, ele vai spawnando umas cobras. Como se fossem esqueletos, os esqueletos, só que são cobras. E eles pulam o muro, elas pulam o muro. Então o muro não prejudica elas. E elas vão atacando também junto com o Rei Bárbaro, dando dano nas defesas, sem problema. Só que são muito frágeis. Se levar um dano, assim, mínimo que for, elas já morrem. Então, assim, acho que essa que é o problema do bracelete de cobra. Só que se, por exemplo, num ataque que você deixa o Rei Bárbaro mais externo na vila, fazendo a limpeza externa da vila, ao invés de entrar para o meio da vila, o bracelete de cobra é muito bom. Então não vale a pena você utilizar, por exemplo, a bota e o bracelete junto. Porque a bota você quer que o Rei Bárbaro fique no meio. O bracelete você quer que o Rei Bárbaro fique mais para fora. Então assim, não tem como usar os dois juntos. Então assim, o bracelete de cobra é bom, só que a bota de terremoto, na minha opinião, ainda é melhor. E para finalizar os equipamentos do Rei Bárbaro, tem a bola de espinhos, que sem dúvida alguma é o equipamento mais forte do Rei Bárbaro. Esse daí vocês podem upar sem dó, pode upar assim, o quanto vocês puderem, porque ele é um equipamento muito forte, Rank S, sem dúvida alguma. Ele é um equipamento muito bom. Vale super a pena vocês uparem ele, porque quando você ativa a habilidade, essa bola de espinhos destrói várias construções do caminho. Então assim, às vezes você tá por segundos de acabar o ataque, você precisa destruir várias construções, você ativa a habilidade e essa bola vai destruir tudo ao caminho dela. Então, na minha opinião, é o equipamento do Rei Bárbaro que vocês devem focar. Bom, agora aqui, né, vamos mudar, né, de herói, né, pra gente não ficar só falando do Rei Bárbaro. Vamos pra Rainha Arqueira agora, que a Rainha Arqueira é a próxima heroína que a gente desbloqueia no Clash of Clans. E vamos começar assim pelos... Eu vou falar mais rapidamente, para não tomar muito tempo do vídeo, dos equipamentos que eu acho que não vale a pena muito up. Por exemplo, de início a gente tem o boneco de Arqueira, que é basicamente a mesma coisa que o boneco de Bárbaro, do Rei Bárbaro. Não é muito bom também, não vale a pena você gastar tempo e minério com esse equipamento. Aí também tem o frasco de invisibilidade, que é equivalente ao frasco da fúria do Rei Bárbaro. A rainha vai ficar invisível por um tempo. É legal, mas não é ótimo, assim, não é o melhor. Aí a gente tem a flecha. A flecha, essa flecha poderosa, na minha opinião, ele é nível A, porque essa flecha, na hora que você ativa, ela destrói tudo no caminho dela. Então, se você mirar certinho aonde você quer atacar, essa flecha acaba destruindo tudo. Então, para vários CVs, inclusive eu até hoje uso,
É um equipamento muito bom, inclusive é um equipamento de raridade comum, não é épico, então você pode upar ele, maximizar ele sem gastar minérios estelares. Então é um equipamento que vale a pena você ter maximizado. Eu aconselho vocês maximizar esse equipamento, porque ele é muito útil. E agora a gente tem o boneco de curadora, que eu não acho tão interessante, mas eu também não acho tão fraco. Muitas pessoas usam porque dá um apoio para a rainha, né? Você spawna umas curadoras que vão ajudar ela, como se fosse um Queen Walk. Então assim, ajuda um pouco, não é o melhor, mas eu vou colocar ali em rank C. Ele ajuda um pouquinho sim, mas tem melhores. Aí logo depois tem a flecha congelante. Essa flecha congelante é útil para Queen Walk porque ela deixa as defesas mais lentas conforme a rainha vai atacando ela. E é um equipamento que é passivo, né? Enquanto a rainha tá atirando, ele vai deixando essa flecha com um stun, né? Com um congelamento. Aí tudo que a rainha atacar vai ficar mais devagar. Ela não precisa ativar a habilidade. E só que ele é um equipamento que você precisa upar, assim, é um equipamento épico. Então, assim, você vai desperdiçar um pouco de minério estelar. Então, assim, eu sugiro vocês uparem ele, mas não com prioridade. Aí, depois desse, aí a gente entra para os equipamentos, sim, forte da rainha. Que, na minha opinião, tem o boneco de gigante. O boneco de gigante, ultimamente, está muito roubado no meta. Que ela basicamente spawna um gigante, um gigantão mesmo, imenso. Ele tem muita vida, principalmente no level mais alto. Então assim, ele serve para tancar para a rainha, né? Como se você jogasse um gigante muito forte. E ele dá muito dano também. Quando ele fica com metade da vida, ele fica furioso. Então assim, ele é um equipamento ótimo, muito bom, que eu colocaria em rank A. Por exemplo, vocês podem sim querer upar ele. Não seria o foco, porque o foco ainda é o próximo equipamento que eu vou falar. Mas ele é um equipamento muito bom. Né, quando você ativa ele, quando você usa ele e aparece lá o gigante, ele dá condições para a rainha destruir mais coisas, né, porque ele vai ficar tancando para ela. Então ele é um equipamento bom. Mas o equipamento ótimo para a rainha, na minha opinião, é o espelho. Esse é rank S. O espelho da rainha é sem dúvida o melhor equipamento da rainha. Principalmente se você deixar no nível, eu não me lembro se é no nível 24 esse equipamento, ou se é 21, que quando você ativa ele, ele invoca mais 2 rainhas, ou seja, você vai ter 3 rainhas arqueiras no campo de batalha quando você ativar esse equipamento. Elas têm uma duração de vida, elas não vão ficar para sempre. O gigante, por exemplo, ele fica até morrer. As rainhas extras, que são spawnadas com espelho, elas têm uma duração de mais ou menos 30 segundos, 35, vai depender do nível do teu espelho. Então assim, é um equipamento muito bom porque você meio que duplica, triplica o dano de rainha arqueira que você tem no layout, né, no teu ataque. Só que ele tem uma duração, ele não é para sempre. E as rainhas têm vida também. Então se elas morrerem, né, se elas levarem dano e morrerem, já era, não tem muito o que fazer. Então assim, mas na minha opinião, ele é um equipamento de nível S, do rank D, rank S. Porque ele é um equipamento muito bom, ajuda muito, você fica muito roubado, né? Como se você tivesse mais 2 ou mais uma rainha, dependendo do nível desse equipamento, no ataque. Então, na minha opinião, é o equipamento que vocês devem focar na rainha arqueira. Mudando, né? Indo agora pro Príncipe Servo, que é o herói que a gente desbloqueia no CB9, inclusive a gente desbloqueou atualmente na nossa série. Ele não tem tantos equipamentos, mas o melhor de tudo dele, que eu recomendo vocês prestarem muita atenção nisso, são os primeiros equipamentos que ele já vem. São equipamentos comuns, a gente não precisa nem ao menos comprar esses equipamentos, que são os equipamentos melhores, na minha opinião, para ele. Que são a Orbe Sombria, que inclusive eu vou colocar em Rank S, porque é um equipamento que deixa, que quando ele dá esse tiro da Orbe Sombria, tudo ao redor ali fica lento, fica devagar. Então você tem condições de dar mais dano com ele, com este equipamento. E ele é um equipamento de raridade comum. Você não precisa desperdiçar, não precisa gastar minérios estelares para upar ele. Então ele vale super a pena vocês uparem. Principalmente se vocês gostam de ataque de dragão, ataque aéreo. Então assim, é um equipamento muito bom que vale a pena sim vocês investirem nele. Assim como o equipamento do Capanga.
Só que ele eu vou colocar no rank A, para não colocar 2 equipamentos do mesmo herói no rank S. O Capanga, ele basicamente ele dropa 2 servos, só que mais forte, né? Mais boladão. Não igual ele, mas também não igual os nossos servos, né? Dos equipamentos, que são fraquinhos. Para ajudar ele, né? No ataque. É os Capangas, né? Como o nome já diz. É um equipamento muito bom também. E é equipamento de raridade comum. Então vale a pena você upar e não gastar minérios estelares. Eles, eu sugiro também bastante que vocês upem ele. E agora o equipamento épico, né, que é um equipamento relativamente novo do Príncipe Servo, não é o mais novo, é a coroa. A coroa é um equipamento muito bom, só que eu vou colocar ela no rank B, porque é um equipamento de raridade épica. Então você precisa usar minérios estelares para upar ela. E como você já viu que a gente tem, por exemplo, 2 equipamentos ali de 2 heróis, por exemplo, a bola de espinhos e o espelho da rainha, que já precisam desses minérios. Então assim, eu não sugiro que vocês foquem na coroa, a não ser se vocês só atacam de dragão. Se vocês só atacam de dragão, então assim, beleza. A coroa vocês podem dar prioridade, colocar no rank S ou no rank A. Mas se vocês não fazem tanto ataque de dragão, então ok, vocês podem pensar no caso. Só que, como a gente está na nossa série no CB9 e a gente está atacando bastante de dragão, eu vou dar um up leve nele e colocar no rank A. Porque se vocês focam muito em ataque de dragão, vale a pena dar uma olhadinha, né? Dar uma investida nesse equipamento também. Não foco, mas ok. Aí tem outros equipamentos deles, né? Que são a calça, que assim eu não acho tão interessante. O servo vai ficar com um escudo assim temporário, eu não acho tão interessante. E o ferro eu também não acho um equipamento muito bom, eu nem vou perder meu tempo aqui explicando muito eles. Não vale a pena vocês gastarem minérios nesses equipamentos. Vou até colocar a calça, por exemplo, rank D também. Então assim, não invista tanto neles. Agora, indo para o próximo herói, a gente tem o Grande Guardião. O Grande Guardião tem vários minérios também, vários equipamentos também. Começando pelo Tomo Eterno, que esse sem dúvida é o equipamento de rank S do Guardião, na minha opinião. Porque ele serve para todos os centros de vila e ele é um equipamento comum. Ele é um equipamento que você tem desde o início com um Grande Guardião e é só você ir upando com os minérios azuis e minérios brilhantes mais tranquilo. Que ele deixa as tropas no raio de ação imortais por um determinado tempo. Então assim, isso é muito bom, principalmente nos ataques que tem CV que dá dano, né? Você pode utilizar ele e as tropas não vão morrer. Então eu acho que é o equipamento que vocês vale a pena sim, é um equipamento de raridade comum que vale a pena sim vocês investirem um pouco de minério nele também. Principalmente porque ele é comum, né? Então assim, vale a pena dar uma investida nisso. Aí a gente tem a Gema da Vida. A Gema da Vida eu não acho tão bom assim. Eu acho que não vale a pena você usar tanto minério nele. Basicamente as tropas ao redor dele vão ficar com uma vida maior. Mas eu acho que tem outras prioridades, né? E ele vai recuperar um pouco da vida também. Então eu acho que tem outras prioridades em comparação com esse minério. Por exemplo, a Gema da Fúria eu já acho um equipamento muito mais interessante do Rei Bárbaro. Do Rei Bárbaro não, do Grande Guardião. Ele é bem melhor, porque, por exemplo, se você for fazer um ataque de spam, um ataque de dragão, por exemplo, todo mundo que estiver ao redor dele vai ficar furioso. Você não precisa utilizar o feitiço de fúria. Então, assim, é um equipamento que também vale a pena dar uma investida. Não tanto quanto o Tomo Eterno, mas a Gema da Fúria também é um equipamento muito bom. Aí a gente tem o Tomo da Cura, que esse sim é o que você cura, né, as tropas ao redor do Grande Guardião. Eu acho um equipamento ok, é bom, ajuda, principalmente se você não quiser utilizar feitiço de cura, né, ao contrário da Gema da Fúria, esse daqui é como se fosse a Gema da Cura, por exemplo. Mas eu acho ele menos interessante do que o Gema da Fúria. Aí tem o boneco de Lava Round, que daí eu acho que é um equipamento muito ruim, não tem muita utilidade. A não ser se você usa ataque de lavalão, mas eu não acho muito bom, então não vale a pena usar minério nesse equipamento. E tem a tocha também. A tocha é outro equipamento do Grande Guardião que não veio para somar, tá bem ruinzinho. Tem outras variações que você pode usar que não precisa desse equipamento. Ou seja, o Guardião tem melhores equipamentos do que esse, muito melhores.
Então não vale a pena usar minérios nesse equipamento. E para finalizar, a gente tem a campeã real, que a gente libera depois, né? A gente, pelo menos até onde eu lembro, liberava no CV13. Que esse... faltou também a bola de fogo do Grande Guardião, que é o outro equipamento de Rank S, na minha opinião. Que esse sim é o equipamento épico que vale a pena vocês investirem do Grande Guardião. É basicamente ele joga a bola e destrói tudo ao redor, quase igual a bola de espinhos do rei. Mas esse, na minha opinião, é ainda melhor que a bola de espinhos. Ele só não ficaria na frente porque o rei é o primeiro que a gente libera, né? Então vale a pena você focar melhor no herói que você tem primeiro do que num que você ainda nem liberou, por exemplo. Então assim, a bola de fogo do Grande Guardião é muito boa, só que, tipo assim, vocês podem sim investir alguns minérios nela. Só que se você tem o rei primeiro e tem a bola de espinhos primeiro, investe primeiro na bola de espinhos, depois na bola do guardião. Aí agora sim, indo para os equipamentos da campeã. Primeiramente eu vou falar dos equipamentos bem fracos dela, que não vale muito a pena. Que seria esse daqui. Esse aqui eu nem lembro o nome, como que é o nome. É a Gema Royal Gem. Ele não é um equipamento muito bom, ele aumenta a vida dela, ele dá uma como se fosse um up a campeã durante o ataque, mas assim, não adianta muito, porque ela vai tá lá batendo nas defesas vão tá batendo nela, então ela não vai conseguir ter muita ação quando você utilizar esse equipamento. Então pra mim não vale muito a pena upar esse equipamento. Aí a gente tem o escudo, que é o equipamento comum que a gente libera junto com a campeã. Na minha opinião ele é muito bom, é um equipamento muito bom. Então, principalmente para CV, quando você acaba de liberar ela, ele é um bom equipamento para você ir upando, porque ele ajuda bastante, né? Ele dá bastante condições nos ataques. Então, assim, eu colocaria ranquear, porque ele é um equipamento muito bom e de raridade comum. Ele não é épico, então acho que é por isso que ele tá tão alto, na minha opinião. Aí depois disso a gente tem o boneco de corredor, que eu não acho muito interessante também não. Varia muito de ataque, dependendo do tipo de ataque que você está fazendo. Por exemplo, se você fizer algum ataque aéreo, já não vale a pena usar esse, porque ela spawna alguns corredores, né, para ajudar ela, mas assim, só. Eles vão morrer muito facilmente, dependendo do teu ataque. Então assim, eu acho que não vale tanto a pena vocês utilizarem minérios nesse equipamento, não. Aí a gente tem o frasco. Esse frasco, ela fica acelerada, né, quando você ativa ele. Às vezes ajuda, porque a gente vai ter condições de destruir muito mais coisa num período de tempo muito menor. Então é um equipamento bom, só que não é ótimo. Aí depois a gente tem a lança brutal da campeã, que na minha opinião é outro equipamento dela de rank A. Só não seria melhor porque é um equipamento épico. Então a gente precisa utilizar minérios estelares para upar ele. Então, assim, não é um equipamento tão bom ao preço que é investido nele. Mas é um equipamento bom, muito bom. Se você tiver, assim, sobrando minério, vale a pena upar ele. Mas se não, tudo bem, ele não é prioridade. Aí, por fim, a bota elétrica da campeã, que sem dúvida é o melhor equipamento dela. E ele sim é um equipamento que vale a pena você utilizar minérios estelares para upar ele, porque ele é um equipamento épico. Então, assim, é um equipamento caro, relativamente caro, só que ele é muito bom, principalmente para CV16, CV17, CV18, que o Champion Walk está muito em alta. Ele é muito bom porque ele vai destruindo, né, ao redor, inclusive matando tropa do castelo, armadilha de esqueleto, enquanto a campeã está fazendo o ataque. Então, assim, ela não perde tempo com este equipamento. Eu só esqueci de falar do equipamento novo que teve do Príncipe Servo, porque não tem aqui, né, pra mostrar. Mas é o Bastão de Meteoro, que também não é muito bom. Eu nem comprei nas minhas contas, então não vale a pena você upar ele também. Ele estaria, na minha opinião, no rank D também, então ele não estaria no rank muito bom. Mas é isso, tipo assim, os equipamentos, na minha opinião, os que estão ali no rank S, vocês podem dar uma olhada ali. Esses equipamentos, na minha opinião, são os equipamentos que vocês deveriam focar primeiramente. Principalmente estão em ordem ali de quando você libera cada herói. Então, por exemplo, você libera primeiramente o rei, então foca na bola de espinhos. Aí quando você libera a rainha, foca no espelho. Aí quando você libera o servo,
foca na Orb. Inclusive a Orb é um equipamento comum, você não precisa gastar minérios estelares com ele, foca nele. Aí o Tomo Eterno do Grande Guardião também é um equipamento comum, você não precisa gastar minérios estelares, que é o mais difícil para upar ele, então foca nele também. Aí depois tem a Bola de Fogo e a Bota da Rainha, da Campeã. Então assim, foca nesses dos de Rank S, aí depois vocês podem focar no Rank A, aí no Rank B, C e D. O D assim esquece, deixa eles lá só por ter. Inclusive se tiver eles na loja ou algum evento, não compra eles, não vale a pena. Compra os que estão ali de Rank S. E essa é a sugestão que eu dou para vocês no começo, né, quando vocês tiverem, é o que eu vou seguir nas minhas CV9s e sigo desde o começo. É isso, vocês foquem nos equipamentos de Rank S, como vocês podem ver ali, tire print, né, dá uma olhada ali nesse rank que eu fiz, que eu acho que é a ideia, né, eu acho que é o caminho para vocês aproveitarem melhor os minérios, inclusive os equipamentos, né, os melhores equipamentos, na minha opinião, dos heróis. Bom, guys, eu vou indo pelo vídeo de hoje. É um vídeo mais compridinho hoje, mas pelo menos assim eu deixei claro a minha opinião sobre os equipamentos dos heróis. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o like aí embaixo, se inscreva no nosso canal. Nosso canal é pequeno, é novo, então todo inscrito, todo like ajuda bastante. Eu agradeço muito o apoio de vocês. E qualquer dúvida, né, sobre os equipamentos, deixa aí nos comentários também, né, que eu vou respondendo se eu não falei alguma coisa pra vocês. E eu vou indo pelo vídeo de hoje, guys, e falou!